Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro dos bate-papos sistêmicos, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma temática que também tem me chegado de diferentes maneiras, tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre adoção e cura. Dentro de todo esse contexto de uma leitura de diferentes ângulos, diferentes formas de sentir, porque cada um de nós traz o seu modo de sentir a vida, de acreditar que algo é bom, algo é apropriado, mas a realidade é que toda vez que nós abordamos, no meu ponto de vista, qualquer questão, nós temos que pensar também sobre o outro lado. Como é o outro lado? Porque nós somos sistemas, todos nós, certo? E dentro desse sistema existem histórias, existem registros, existem crenças, existem muitas etapas da vida de cada um de nós que a gente desconhece, que a gente não sabe, tá? Então, ao olhar sistêmico, dentro dessa abordagem sistêmica, que é uma abordagem terapêutica, é bem importante que a gente meça muito bem as palavras aí, né? Porque tudo isso vai compor um cenário, um raciocínio, um desdobramento desse nosso raciocínio aqui hoje. Eu vou contar uma história para vocês dentro dessa questão de adoção que eu já vivenciei várias vezes. Não é novidade para vocês que eu me reconheço indígena, certo? Mas também não desconheço as minhas outras tantas linhagens, tá? Misturas, porque dentro da minha história pessoal, e acredito que da história de milhões de brasileiras e brasileiros, né? Nós carregamos aí uma leitura de um povo miscigenado, de um povo mestiço, de um povo multiétnico, multicultural, né? E isso vai muito além de qualquer classificação aí que a gente possa nomear. Quando eu, por várias vezes dentro da aldeia, me vi, né, envolvida com o universo, com a cosmovisão, com a leitura da cultura indígena, dentro dos tantos desdobramentos aí, muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim, ainda chegam para mim e ainda dizem assim: eu gostaria tanto de adotar uma criança indígena, um índiozinho. E isso sempre mexia, ainda mexe comigo, né? Porque normalmente nós não temos a mínima noção do que significa isso na prática da vida e de toda a história desse universo e do universo não indígena. Então, por mais amor, por mais vontade de auxiliar que nós tenhamos, muitas vezes nós não paramos para pensar que nós vamos tirar alguém do seu contexto, da sua trajetória, da sua cultura, do seu modo de ser, da sua liberdade de ser, das suas raízes, tá? E eu sei que muitas pessoas aí, ao escutarem esse vídeo, vão dizer: mas o que há de mal nisso? Eu não estou dizendo que é mal, eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, tá?
eu estou refletindo com vocês sobre isso com base na minha história de vida, nos meus testemunhos de vida, com base na minha própria história e com base em tudo o que eu vivi e vivo dentro de tantos universos, certo? Quando a gente parte para um processo de adoção, nós estamos trazendo um sistema, né? Estamos trazendo o sistema desta criança, do pai biológico e da mãe biológica, e de todos os seus ancestrais. E não me refiro restritamente aqui a esse exemplo que eu acabei de dar, mas todo e qualquer processo de adoção, né? Então, existem muitos desdobramentos aí, registros de tragédias, de violências, de crueldades que essa criança pode ter sofrido dentro do seu sistema, dentro da sua história de vida, e que quando ela passa a ser adotada, ela não pode, nós, supostos pais adotivos, né? Não podemos esquecer que tem um antes. E aí vamos para a abordagem da questão da cura, né? Que dentro desse universo todo que eu tenho estudado, vivido ao longo de muitos anos aí, é claro que eu tomei contato com a abordagem sistêmica via Bert Hellinger há poucos anos atrás, mas há mais de 30 anos eu tenho uma trajetória de vida que também envolve essa leitura, a leitura dos universos, dos desdobramentos dentro de cada universo, de cada forma de ser, que dentro do universo, por exemplo, indígena Guarani, se refere ao Nhanderecó, o modo de ser, né? O modo honrado e divino de ser. E aí vamos traçar aí um breve desdobramento, tá? Vamos pegar essas, como se nós estivéssemos aí pegando, né? Várias placas, várias partes de um grande quebra-cabeças. E aí nós vamos trazer para essa prática, essa abordagem sistêmica, que muitas pessoas falam em que é possível curar, né? É possível curar as relações. A gente tem que ter realmente muito cuidado com essa expressão curar, porque há vários olhares aí, né? E dentro desses tantos olhares aí, vai prevalecer, vai ser o destaque aquilo que eu carrego aqui dentro, que eu me permito fazer um movimento, né? Me dispor a fazer um movimento na direção da dissolução, da libertação, do encaixe, né? de uma série de sensações, de emoções, de reflexos, de história, da minha história, da história do outro, do universo do outro, do sistema do outro. Então, quando a gente fala em cura, a gente está até de uma certa forma, né? Isso eu parei para pensar com muita intensidade outro dia, quando eu publiquei que a meta, o objetivo das abordagens nas constelações não é curar as patologias, os sintomas, as doenças, enfim, mas sim ir na cura das relações, ir na direção dessa cura das relações. Quando a gente está se referindo aí, né, é que a gente vai pegar esse novelo e a gente vai destrinchar esse novelo, a gente vai puxar os fios e fios desse novelo, os nós vamos ter que, né, desinosar aí juntos num processo de constelação,
com a pessoa que está vindo, com a temática que está vindo, dentro daquela abordagem sistêmica, Então, qualquer patologia, qualquer transtorno, qualquer sintoma, qualquer manifestação física e emocional, e até espiritual, mas vamos ficar no físico, no emocional, que alguém nos traga, como por exemplo, existem diferentes transtornos, né? Existem diferentes patologias e que estas patologias, estes sintomas, essas manifestações que se fazem presentes no nosso corpo, elas têm todo um desencadear de ligações aí, de interfaces aí. Então, não é tão simples assim a gente dizer que, por exemplo, um processo, né, de metástases de câncer ou de alguma outra patologia, alguma outra manifestação de enfermidade, como por exemplo, leucemia, como por exemplo, transtornos com alimentação, transtornos emocionais, né? Que eles tenham necessariamente a ver com uma única direção. Por exemplo, ou ligado a pai, ou ligado à mãe, o sistema do pai ou o sistema da mãe, né? Isso pode estar muito além. Isso pode ser de uma amplitude que nós nem temos ideia, nem fazemos uma ideia. Isso pode estar lá numa memória ancestral, além da 7ª geração, né? Isso pode estar no genoma, na genética de todos nós, né? Então, é claro que a gente tem um fio condutor, eu gosto muito dessa expressão, a gente tem um fio condutor, porque dentro do olhar sistêmico, todas essas questões, elas partem de uma relação, né, de correspondência com aquele sintoma, aquela patologia, e com o comportamento, como nós todos, né, nos comportamos, como nós somatizamos uma série de questões aí no nosso corpo. E também tomamos, né? Muitas vezes tomamos a dor de alguém do nosso sistema familiar, já falei muito sobre isso, em lealdade, né? Em lealdade, e vamos tomar contato com isso apenas lá no momento em que a constelação se desdobra e que o campo, ou a alma, que eu gosto mais de usar essa terminologia, a alma mostra, né? Eu estou aqui debaixo das árvores e sinto a alma da terra. Eu sinto, hoje o tempo aqui no sul tá para chuva, tá? Tá prevendo chuva. Então tá soprando uma brisa muito suave que tá vindo do norte, e essa brisa suave, ela já vem assim com um carregamento do céu, né? Então, o céu está carregado, a terra está como eu poderia dizer assim, ela está esperando, né, esse movimento que vai ser desencadeado e que vai ter toda uma repercussão entre esse céu e essa terra. Vai molhar essa terra, vai nutrir essa terra, vai ventar, talvez, né? Vai varrer algumas tantas coisas, né? Ai, me deu um soninho. Ah, essa hora me dá um soninho, né? E não adianta trancar o bocejo no meio da gravação, porque ele vai vir igual, né? Então, tudo isso é como o meu campo, como a minha alma está percebendo,
né? Não dá vontade na gente quando está chovendo, quando vai chover, quando o tempo está mais nubladinho, ou no inverno, não dá mais vontade da gente, né, se acolher, se recolher, se meter aí debaixo dos cobertores, né? Isso tudo é a reflexão desse inverno, dessa alma desse inverno, do como tudo isso nos traz todo um outro comportamento diante desse ciclo, né? Diante dessa natureza como um todo. Mas então, voltando ao nosso ponto inicial, começamos com a questão da adoção para levantar essa reflexão, assim, né? Trazer essa reflexão para nossa consciência de que nós não podemos esconder, excluir, rejeitar o nosso passado e nem tampouco o passado de quem quer que seja que nós venhamos a interagir. Então é por isso que quando a gente tá aí, né? Ou tá interagindo profissionalmente, ou tá interagindo em família, a gente, nas nossas relações como um todo, né? A gente sempre tem que parar para pensar nisso. Pensar em qual será a história dessa pessoa, né? Por exemplo, né? Sintomas, patologias como bulimia, anorexia, né? Tudo isso traduz uma interface entre mãe e pai, né? Tudo que vem a refletir, entre aspas aí, né? Tudo que vem a refletir, entre aspas aí, no nosso corpo físico, por exemplo, uma obesidade mórbida, né? Uma obesidade excessiva, tem muito a ver com o quê? Com nutrição, né? E outras questões, por exemplo, quando a gente expulsa constantemente o nosso alimento, tem a ver com, entre aspas, fio condutor, né, de algo relacionado à forma ou à maneira desta mãe apresentar este pai para os filhos. Muitas vezes as mães, né, sem querer, acabam, por N razões, apresentando os pais para os filhos como, de repente, né, nessa relação, uma relação conflituada entre o casal. Às vezes a mãe apresenta esse pai como um inútil, né, um incapaz, um ausente, e vai colocando isso para os filhos de diferentes maneiras, né? É por isso que é importante a gente sempre refletir sobre isso em relação à palavra cura, né? Porque a gente só vai curar-se de si, no meu ponto de vista, né? Se a gente se permitir, vamos lá de novo, né? Reconhecer aquilo que houve, aquilo que veio antes, aquilo que foi feito, reconhecer que aquela forma não foi a forma adequada, não foi a forma que a nossa mãe ou nosso pai tinham na época como a forma melhor, mas foi a que eles conseguiram, né? Foi de acordo com o que o próprio pai e a própria mãe carregavam dentro de si como base, como raiz, como educação, né? Como toda uma formação. Então essa questão que eu puxei num exemplo bem destacado, a questão da adoção, deve observar que existe um sistema
que veio com esta criança que foi adotada. Sempre nós temos que ver esse sistema, este antes, certo? Eu não estou dizendo que adotar não é bom, que isso é ruim. Não existe isso. Não existe. Eu não tenho este direito, nem esta pretensão, mas eu posso compartilhar de um fundamento, de uma abordagem sistêmica. Tá? Então a gente tem que usar muito bem as palavras aí para poder traçar um raciocínio claro, lógico, equilibrado, né? Dentro de toda essa ponderação, de todo esse antes, de todo esse sistema, para que a cura, e aí então nós fechamos com esse ponto, para que a cura dentro de cada um, dentro das permissões de cada um, das possibilidades de cada um, possa ser movida na direção da dissolução, da libertação daquilo que era a dor, o sofrimento, né, dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, dessa mãe, desse pai, desses filhos, desse sistema como um todo. Eu não sei se eu me fiz clara, né, mas procurei ser bem comedida aí nesses prós e contras, né, nesse equilíbrio, para que a gente possa sempre avaliar com coerência aquilo tudo que está nos chegando, certo? Espero que tenha sido elucidativo para ti e para mim sempre é, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu constelo, mais elementos eu trago para mim também de amadurecimento dessa caminhada, né? De poder ver mais além do que eu via, de poder trazer aí dentro das bases e fundamentos, leis e ordens do amor, leis e ordens da ajuda, né? Para que a gente saiba que todo mundo pertence, que todo mundo tem, né? Se você quer adotar uma criança, né, indígena, porque, enfim, a situação se deu, ou uma criança negra, ou uma criança que vem de uma cultura judaico, ou uma criança, enfim, né? Todo esse antes desse sistema deve ser reconhecido. Não pode se apagar o passado, se negar as raízes, se negar as origens. E a cura que todos nós buscamos, ela só vai se dar através de nós mesmos, através dos nossos movimentos, que muitas vezes esses movimentos acabam, o tiro acaba sendo no pé, né? A gente acaba dando um tiro no pé da gente às vezes, quando a gente nega todo um antes, quando a gente se nega a ver, a reconhecer. E para fazer um fechamento aí também, uma questão que tem sido trazida muito para o meu dia a dia de constelação e de estudos, é essa questão da aceitação, do aceitar, né? Aqui dentro, os nossos familiares como são, mas aceitar não significa concordar. Aceitamos que A, que B, que C são assim, né? São como querem ser, e que nós não somos aqueles agentes que vamos promover a cura das pessoas. Nós somos pontes a serviço com um universo de ferramentas a serviço do quê? De promover esse reconhecimento, de promover essa clareza,
de promover um terreno fértil para que as mudanças aconteçam e que se possa florescer dentro disso, certo? Vamos para outra.